Sejam muito bem-vindas ao novo podcast UOL, um podcast que conversa com você, dona de loja de varejo infantil. Eu sou Rafa Smith, tenho 14 anos de experiência no varejo infantil e entendo quais são as dores, os desafios e as tantas possibilidades que a gente tem dentro de um negócio infantil. Hoje eu vou conversar com Pamela, uma convidada super especial que trabalha à frente da Desenvolve Consultoria, na gestão de lideranças e pessoas, construção de times de sucesso, mapeamento de processos, muita coisa legal a gente vai conversar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Pamela, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter recebido tão bem o nosso convite. Rafa, é um prazer enorme. Eu já quero iniciar essa nossa conversa agradecendo. Acho um formato assim sensacional. O varejo infantil precisa de conteúdo e direcionamento para fazer, né, de fato, seu planejamento estratégico funcionar. E eu acho que o nosso tema tem tudo a ver e vai contribuir muito. Então, eu estou muito feliz e eu garanto que isso vai ser muito sensacional. Show! Vamos fazer uma conversa bem legal para ajudar, gente, de verdade. Sim. Vocês, assim, a minha principal intenção com esse novo canal aqui é, de fato, ajudar, contribuir e para que vocês conheçam também mais o meu trabalho e trazer pessoas que consigam contribuir com profundidade nos negócios de vocês. Antes de começar a nossa conversa aqui, a gente estava combinando, né? Quais seriam as perguntas, o que é mais importante de trazer, e eu falei para a Pamela, vamos trazer muita coisa prática para que as pessoas se vejam na cena e possam, de alguma forma, já melhorar os seus negócios a partir da nossa conversa. E o tema de hoje é Ninguém faz nada sozinho, o poder do trabalho em equipe. Ao longo da minha trajetória, nesses 14 anos, tudo que eu construí junto com as pessoas. E essas conversas aqui também é construir junto, né? Eu estou muito feliz porque tem muito a ver com tudo que eu fiz ao longo da minha jornada. Fazer em conjunto, fazer junto, construir junto. Acho que a sociedade, de uma forma geral, tem que desmistificar muito isso. O ser humano tem uma tendência natural de ficar escondendo o que está fazendo, com medo de ser copiado, com medo de contribuir, de construir. E existe até isso no mundo da gestão, né? Sim. Eu não quero passar tudo que eu sei para o meu colaborador, porque eu tenho medo que ele saia, vá para o mercado e faça o que eu estou fazendo. E não é bem assim que funciona, né? Enquanto as pessoas estiverem com a gente precisa desenvolver, a gente precisa construir junto. Eu sempre tive muito essa cabeça. Enquanto a pessoa estiver aqui comigo, a gente vai crescer juntos. Eu e a pessoa. E sempre deu muito certo. Na tua perspectiva e na tua realidade, Pamela, como é que você faz esse tipo de trabalho? Você consegue encontrar isso nas empresas, de construir junto esse trabalho de colaboração? Ou é algo que é mais desafiador, você encontra algumas vezes, não encontra? Me fala um pouquinho como é que você tem visto isso no mercado, de uma forma geral. Ô Rafa, durante a tua fala, eu percebi claramente que um dos motivos do teu sucesso e daquilo que você trabalha hoje é justamente essa consciência. Porque, gente, assim, não tem receita mágica, mas tem alguns ingredientes que você precisa ter a clareza que você precisa viver. Por exemplo, escuta ativa. É assim, independente do modelo de negócio, do tamanho da empresa, eu percebo que quando a gente, com ato consciente e intencional, para ouvir o nosso time, para fazer combinados claros, para entender qual é a dor, qual é a necessidade, o que essa pessoa de fato tem ali, paixão por fazer, você consegue começar a construir conexões que fazem muito certo, né? Que dão muito certo. Então, assim, eu me deparo muito no desenvolvimento do meu trabalho com equipes que não conhecem o passo 1, que é a segurança psicológica. É você ter dentro da tua empresa, dentro da tua loja, ambientes que as pessoas podem dar opiniões, que as pessoas podem discordar, que
que as pessoas, quando entendem e quando percebem que são movidas, elas vão dar o gás a mais. O pertencimento que hoje a gente tanto fala, às vezes não acontece por ausência de alinhamento. Eu não me engajo com aquilo que eu desconheço. Então, o processo, o assunto, esse tema de trabalho em equipe faz todo sentido. Toda empresa que quer ter sucesso precisa aprender a trabalhar em equipe. E quando eu falo que precisa aprender, é porque é uma construção. Você não vai fazer uma palestra motivacional e você vai resolver todos os problemas da tua empresa. É uma construção, é uma decisão diária nos pequenos atos, nos pequenos rituais de gestão, nas pequenas percepções que você consegue construir. Você falou aí, Pamela, em ouvir, né? Boa parte da sua fala passou por ouvir. E ao longo da minha trajetória na construção da marca, além de ouvir o time, eu ouvi muitos clientes também. Então, quando a gente fala de pertencimento, a gente precisa que o cliente interno, que são os colaboradores, tenha esse senso de pertencimento. E aí a gente pode até conversar como a gente gera esse senso de pertencimento. E o cliente externo também. Quem está na ponta, que são os vendedores, que é a massa, assim, a maior parte dos colaboradores da dona de loja de varejo infantil são as vendedoras que tem na loja, né? Quando a gente tem um time capaz de ouvir o que o cliente diz, de interpretar o cliente até, a gente consegue construir muito mais e melhor ouvindo essas pessoas, né? Esses dias eu falei nos meus stories sobre isso, de você entender, de você construir uma equipe com capacidade de ouvir esse cliente e trazer isso para você. Quando a gente monta um time, é importante que a gente pense nisso. Será que essas pessoas estão trazendo para mim, elas têm discernimento para trazer uma coisa que é real, ou elas estão trazendo uma coisa mais superficial? Eu vou até dar um exemplo aqui, e a gente vai entrar numa coisa bem legal. Já aconteceu algumas vezes, toda vida que eu ia fazer compra de mercadoria, eu falava pro time, pessoal, eu vou fazer pedido de mercadoria. E aí eu quero que vocês escrevam o que é que a gente está precisando, o que é que vocês gostariam de ter na loja que o cliente não está encontrando, que você não está conseguindo oferecer para essas pessoas. Faz muita diferença isso. Faz muita diferença. Mas muitas vezes, até eu encontrar o melhor jeito de fazer, o time erra também, porque você tem uma tendência natural a ouvir a última coisa. Veio um cliente de manhã na loja, perguntou sobre, sei lá, slime. E aí tem estampa de slime na loja, ou tem slime, ou tem um presente relacionado a slime, porque slime está fazendo sucesso. E aí de tarde você pede a lista e a pessoa coloca coisas de slime lá na lista, porque uma pessoa perguntou. E talvez aquilo não faça sentido. Então, você construir esse poder, essa visão no seu time é super importante para que você tenha um relatório coerente. E existe método também para você construir esse relatório. Em vez de só o time dizer, né, você pedir só para ele escrever, você pode pedir para o time, na lista de vez, colocar. O cliente não comprou por quê? Não tinha determinado produto. E aí você tem um mapinha. Isso aí. Escrito. Você nem precisa pedir no dia. Você tem um mapinha escrito. Então, depois que eu comecei a fazer um mapinha, e hoje a gente implementa isso, né, dentro das minhas mentorias, tudo melhorou e mudou. O pedido ficou mais assertivo, né? Então, construir essa capacidade crítica no time é construir cultura disso. E aí, como é que a gente faz essa construção tecnicamente dentro do teu processo? Eu sou uma pessoa apaixonada por processos, né? Então, o que você falou foi um claro processo bem aplicado para a realidade do negócio. Porque quando a gente olha para varejo infantil e que vamos implantar processos, parece que a gente está falando de algo muito distante. Mas, na verdade, o processo ele existe para te dar segurança. Sim. E esse processo de construção, por exemplo, do mapinha, ele é sensacional. Porque você consegue, né? Além de mapear a necessidade para uma possível compra,
você tá como um músculo bem fortalecido, o entendimento da tua vendedora sobre duas coisas extremamente importantes. A percepção dela sobre a necessidade do cliente e a percepção dela de como contribuir para o resultado. Então, isso aí, gente, Show. é assim, muito importante. E eu sempre falo, para o processo funcionar, Entra precisa dentro do pertencimento, Pois né? é. E assim, para o processo funcionar, você precisa de constância. Sem constância na tua vida, sem constância na tua loja, você não consegue ter resultado. Não são ações pontuais apenas que vão fazer ali a grande virada de chave. A gente sabe que existem estratégias, as sazonalidades, que é alguma coisa diferente, que não vai ser aplicado todo mês. Mas assim, o teu repertório para você ter um processo robusto e que dê resultado é justamente nisso, nessa construção do pequeno processo. Perfeito. Eu ia entrar nisso no final, mas eu já vou entrar em ritual de acompanhamento, porque você falou de constância. Sim. E como é importante a gente construir rituais de acompanhamento, esse compromisso com o nosso time, de conversar, de acompanhar. E aí eu acho que a gente já entra em feedback também, que é muita gente não sabe o que é feedback. E essa parte da gente fazer rigorosamente o acompanhamento dos resultados, o acompanhamento do desenvolvimento da pessoa até, Sim. né? Então, no varejo, a gente tem algumas métricas que são importantes da gente acompanhar. Exemplo, ticket médio, que é quanto esse vendedor está fazendo por atendimento, né? A quantidade de peças por atendimento, quantas pessoas essa pessoa consegue converter por dia. Então, existe hoje contador em muitas lojas que sabem quantas pessoas entrou e a quantas a gente conseguiu vender, né? Então, tem algumas métricas aí que a gente precisa mostrar para o vendedor. E eu costumo usar, Pamela, umas setinhas, sabe? Você tem 3 vendedores. Vendedor 1 está conseguindo fazer R$150 de ticket médio. Vendedor 2 faz 120. Vendedor 3 faz 110. Se tem um vendedor fazendo aquele número do vendedor 1, que é o número maior, que eu já não lembro mais qual foi o número que eu disse, mas assim, se tem alguém fazendo 150, que é o máximo, é o que a loja é capaz de fazer. Porque todo mundo tem as mesmas ferramentas disponíveis. Todo mundo está ali com os mesmos produtos, os mesmos clientes, no mesmo ar-condicionado, no mesmo ponto comercial. Sim. É a mesma coisa. E alguém está fazendo 150, então a gente tem que pegar quem não está fazendo e puxar a setinha. Ele está puxando o ticket médio do geral para baixo. Então a gente tem que puxar essa setinha dele para cima, para ele puxar o time junto com ele, né? E mostrar para a pessoa que está puxando o time para cima que ela está puxando a competência dela, né? Então, essa parte de acompanhar e mostrar, se nem você olha para isso, que acontece muito dentro dos processos de mentoria quando a gente começa a trabalhar com a pessoa, nem a pessoa está olhando para isso diariamente. Como é que você cria um ritual de acompanhamento e acompanha isso, né? Toda semana senta com a pessoa, olha para o número, fala, vamos puxar isso aqui. Tem gente fazendo, você também é capaz de fazer. Como você pode fazer isso aqui, construir? Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez, numa reunião dessa de acompanhamento, eu perguntei para a vendedora, por que o seu número é o maior? Por que você está conseguindo fazer esse ticket? Eu queria descobrir, porque para eu passar para as outras pessoas o que ela estava fazendo, mapear o que ela estava fazendo para passar para o resto do time. E aí ela disse, Rafa, no caixa tem um glossinho que toda criança, toda menina gosta. Sabe o que eu estou fazendo? Elas trabalhavam com pochete. Esse time trabalhava com pochete. Eu coloco no meu bolsão vários gloss. E eu sempre adiciono gloss. Então, os R$20 de diferença no ticket dela, que faz uma diferença danada no resultado final, estava no gloss que ela adiciona, que todo mundo gosta. Aí eu vou lhe dar outro exemplo. Em outro time, a vendedora campeã de jeans.
a menina arrebenta de vender jeans, uma rede de lojas. E aí eu perguntei pra ela, por que você vende tanto jeans? É o produto que mais aparece na sua boleta. Sabe o que ela me disse? Ela disse, eu ofereço, todo mundo tem uma calça jeans. Toda criança tem um short jeans. Então eu ofereço para todo mundo. O nosso jeans tem um corte legal, tem um preço justo. Como eu não vou vender? A mãe veste na criança, toca na peça e quer. Então, o que é que ela estava fazendo? Oferecendo. O que é que você tem que fazer com os outros vendedores? Capacitar eles para oferecer. Botar dentro do passo a passo, oferecer o jeans. É uma regra, é um passo a passo do atendimento. Como é que você faz isso? Com ritual de acompanhamento. Conversando com a pessoa toda semana, ouvindo as pessoas, provocando as pessoas para que a gente consiga ouvir. Porque é uma provocação você perguntar, ei, como é que você está fazendo? Isso. Me conta aí essa história. E colocar numa reunião de equipe essa pessoa para contar essa história, aumenta, como você falou, o senso de pertencimento. Eu estou contribuindo, né? E as outras pessoas, nossa, dá certo, funciona. Então, esse acompanhamento, eu acho que assim, você tocou num ponto importantíssimo. E esse senso de pertencimento e toda essa cultura que a gente constrói girando em torno de tudo isso é muito rico para que as coisas aconteçam e o resultado venha, né? Sim. E aí, entrando no outro, você tem mais alguma coisa para falar com relação a isso que você queira trazer? Eu acho, Rafa, enquanto você estava falando, me lembrou muito sobre a diferença de instrução para capacitação. Sim. Todo líder, alguém que esteja, né, essa pessoa que esteja à frente de uma loja, né, de varejo, independente do segmento, mas principalmente quando a gente se vê nesse universo, a instrução e a capacitação, eles têm papéis diferentes. E porque vai estar muito relacionado à tua fala. A instrução, ele é um processo de curto impacto. Então, nós oferecemos a calça assim, certo? Esse é o processo 1. Aqui são os indicadores. Nosso indicador da nossa loja é ticket médio, PA e taxa de conversão. É assim que nós fazemos o cálculo, esse é o indicador, esse é um processo de instrução. Uhum. Mas a capacitação é quando você consegue construir habilidades. Então, o impacto é médio, longo prazo para a vida. É você gerar, é você transformar essa pessoa em alguém que antes só olhava para o número e agora é alguém que se interessa pelo dado. Porque o dado, ele te conta uma história. Então, imagine você ter na sua loja vendedoras que se preocupam em analisar porque a minha taxa de conversão foi maior ou menor de um mês para outro. Porque o meu ticket médio está assim. Quais são as estratégias que eu posso fazer? Porque o gloss é uma estratégia. O jeans oferecer é uma estratégia. E aí, onde é que a chave vira? Porque essa liderança precisa entender o seu papel na capacitação. Porque a capacitação ela é contínua. Logo, ela vai te exigir presença, vai te exigir constância e vai te exigir agenda produtiva. Peraí. Minha gente, olha o que Pamela falou. Vamos repetir. Presença, constância e o quê? Agenda produtiva. Agenda produtiva. Aí eu convido vocês a refletirem. Como é que tá a sua constância? Como é que tá a sua agenda produtiva? Como é que tá a sua presença? Presença é um negócio muito forte Isso. e muito poderoso. Porque às vezes a gente tá aqui, mas não tá aqui. Isso. Né? Às vezes você passa na loja, mas você não foi na loja. Uhum. Né? Você passou. Você nem viu, você nem... Na hora... É importante, gente, que quando você chega na loja, você tenha um ritual seu também. Sim. Você olha a vitrine, depois você passa no caixa, você confere como tá o caixa, você confere o VM, o combinado que você fez com a vendedora no dia anterior, alguma atividade que ela tinha que executar, você passa. É assim que você constrói presença. Você precisa estar, né? Se eu estiver aqui conversando com Pamela, pensando em outras coisas, não rola. Então,
não é fácil pra gente, né? Não é fácil. Empreendedora mulher, então, que tem que dar Sim. conta de uma agenda, assim, robusta, cheia de coisa. Nossa cabeça às vezes tá cheia e aí você tá querendo um resultado incrível da sua loja, mas você não está presente. Então, eu adorei porque você trouxe isso daí. Vamos lembrar as 3 palavras. Eu quero presença, constância E agenda produtiva. e agenda produtiva. E assim, olha, uma dica de ouro para você fazer, de fato, uma agenda produtiva que vai fazer diferença na tua vida. A agenda produtiva de liderança precisa ter tempo de qualidade com gente. Você precisa entender que o processo de feedback é tempo de qualidade com gente. E é gente que dentro do trabalho em equipe faz e traz o teu resultado. Pamela falou aí de tempo de qualidade com gente. Você precisa ter tempo de qualidade com o seu time. Com o seu time de trabalho. E quando a gente fala de tempo de qualidade, você tem que construir esse tempo de qualidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. E aí, Pamela pode trazer outros também, que ela trabalha nos processos dela. Mas houve um tempo que e hoje eu levo para as minhas alunas e funciona, tá, gente? Que todas as vezes que a pessoa estava com o resultado número 1, as setinhas todas para cima, todos os indicadores bem, ou seja, a pessoa performando super bem, ela ganhava tempo de qualidade comigo. Então, em vez na sexta-feira almoço fora, eu não ia só, eu ia com o colaborador. E aí eu provocava um momento riquíssimo com essa pessoa, tempo de qualidade com ela. Além disso, tempo de qualidade com o time. O que é que você está fazendo mês a mês, ou quinzenalmente, ou a cada 2 meses? É importante ter uma lógica para isso de tempo com o seu time, que leva a esse tempo de qualidade com ele, né? E outra coisa, eu percebo muito, eu vejo, Rafa, dentro desse meu processo de consultoria, um erro ser cometido, que é aquela pessoa que tá batendo meta, ela fica esquecida. Então, tá batendo meta, tá tudo certo, Sim. Continua, né? Não fez mais que a sua obrigação. Mas, na verdade, gente, esse processo, e aí eu falo muito sobre processo porque, de fato, é o que me move, né? Então, faz todo sentido que eu esteja sempre ligando a minha fala. Mas esses momentos de tempo de qualidade, eles devem ser utilizados tanto para a parte de desenvolvimento, seja de um feedback ali corretivo, né, que você vai direcionar, mas também para um feedback de reconhecimento daquilo que tem dado certo. A gente precisa tirar esse viés, essa preconcepção que o feedback é só para corrigir, ou que o feedback pode ser dado de qualquer maneira, né? Então, o feedback, gente, feedback é um presente. E um presente você não dá de todo jeito, você não entrega de toda forma. Você tem um momento ideal, o lugar ideal, uma pré-organização para que você tenha ali intenção. A tua comunicação, a comunicação da liderança, ela precisa ser intencional. E o feedback é uma ferramenta sensacional, mas muito mal explorada, muito mal utilizada pela liderança. Então, assim, se você quer ter impacto, presença, agenda produtiva, constância, você de fato precisa utilizar essas ferramentas de gestão de maneira inteligente, de maneira a fazer com que você traga o resultado, e resultado se faz com times bem construídos, com times que entendam de fato o que é trabalho em equipe. Perfeitamente. Gente, quando a gente leva isso para o dia a dia, da construção de feedbacks legais, bem feitos, e que feedback não é só você chegar, existe uma concepção errada sobre o que é um feedback, né? Que as pessoas conhecem, eita, vai ter reunião de feedback, já tem a equipe que fica tensa, porque vai ter reunião. Nossa, sim, muito, porque é só apontando o dedo. E eu até... Foi recente, eu acho que tem umas 2 semanas isso. Eu fui a uma loja e eu escutei a conversa entre 2 colaboradores e eles diziam assim: olha, essa reunião de feedback é horrível.
fulana de tal, que era a liderança, a gerente da pessoa, disse várias coisas que estavam erradas e é só isso. Ela explicando para outro vendedor como era. Aí o outro vendedor, já teve uma comigo e ela só fez apontar o dedo para mim. Gente, reunião de feedback não é isso. Primeiro você tem que estar preparado para essa reunião. Então, se você, por exemplo, combina que as suas reuniões de feedback são todas as segundas-feiras, toda segunda-feira, de 9 ao meio-dia, você vai chamar vendedor por vendedor. Talvez tenha um horário marcado com aquele vendedor. Numa salinha de tal jeito, no seu escritório ou no café em frente à sua loja. Tem que ter o lugar e o como você vai fazer isso. Não é você ir na porta da loja do lado de fora e fazer, não. Eu já fiz dos dois jeitos. Dos dois jeitos. Na porta da loja e sentando e conversando e com o horário certinho para fazer. E, gente, é muito diferente. É muito diferente. O resultado que você tem com a constância de fazer sempre naquele dia, naquele horário, olhando para as mesmas métricas, a reunião tendo começo, meio e fim. Por exemplo, ela vai poder falar até melhor sobre isso. Você tem que terminar uma reunião de feedback com uma coisa boa. Você não pode terminar uma reunião de feedback com uma coisa ruim. Feedback não pode ser só de coisa ruim. E no feedback, só faça a reunião de feedback se você tiver as estratégias e as soluções também para ajudar o seu liderado. Isso. Ô, Rafa, eu, assim, sou uma pessoa que acredita muito no poder do feedback quando ele é feito de forma assertiva. O que acontece? Eu percebo muito que o feedback, na verdade, ele de maneira incorreta, às vezes é utilizado pela liderança para desabafar. Então, eu já me deparei em devolutivas que eu, no acompanhamento fazia. Você fez feedback com essa pessoa que estava lá na sua agenda? Fiz e falei tudo que estava preso no meu pescoço. Tudo que eu queria falar, eu falei. Gente, não é sessão de terapia. Não é sessão de terapia. E assim, o líder é aquele que faz boas perguntas. Você precisa fazer uma reflexão provocada no teu liderado. Então, essa minha vendedora não está atingindo ali o ticket médio faz alguns meses. Então, você precisa perguntar o que está acontecendo e até de outras formas, para ficar mais disruptivo mesmo. O que você fazia antes? O que você deixou de fazer? Qual é o impacto disso? E assim, estica a pessoa a pensar. E líder precisa ter plano de ação engatilhado no momento do feedback. Porque às vezes acaba o feedback, a pessoa volta para a loja, olha lá para o setor dela e faz, e agora, o que é que eu faço? Porque o líder, ele serve para isso. Para ele dar direção. O líder, ele não precisa ter todas as respostas, mas ele precisa ser farol. Ele precisa trazer caminhos. Então, o feedback, eu gosto muito do método, que inclusive foi um método que a gente desenvolveu pela Desenvolve Consultoria. Olha aí, presente. Um método que tem funcionado, que as empresas que têm utilizado ele têm dado os excelentes retornos, que é o método FIRME. Não, e esse método FIRME não é para você ser firme, não, tá? Esse método FIRME, ele tem uma explicação em cada letra, e o primeiro é o fato. Então, o feedback, ele precisa ter um objetivo. Você precisa saber o porquê você está chamando aquela pessoa para conversar. Porque senão fica uma coisa assim despropositada. Você começa falando de um assunto, acaba falando de outro e no final você mesma não sabe se aquele feedback de fato conseguiu atingir o resultado. Depois do F, de fato, a gente vem para o I de impacto. O que aquela ação, aquele comportamento vai impactar, seja no resultado, seja no clima organizacional, seja na experiência do cliente. Então, você traz ali, além do fato, o impacto. E aí, qual é o resultado que isso tem gerado? Você vai falar também no R de reflexão provocada. Faça boas perguntas no feedback. E aí, no M, de firme, ali a gente ainda está construindo essa palavra, você vai falar sobre manutenção ou sobre mudança.
Manutenção, porque o feedback pode ser aplicado para pessoas que estão fazendo coisa boa. Então, manutenção, olha, mantém esse comportamento. Olha, vamos modelar isso aqui para outras pessoas. Ou mudança, e quem vai sugerir a mudança é você. Porque você precisa ser a pessoa mais preparada no feedback. Não é que você é o centro do feedback, mas é aquela pessoa que vai ter repertório, conhecimento. Às vezes, o líder vai dar um feedback e fala: ah, fiquei sabendo, me disseram. Então, você se retira do protagonismo do desenvolvimento daquela pessoa. Isso é assim, muito danoso. Vamos falar a verdade. Então, acho que o líder ele precisa assumir o seu primeiro papel de autorresponsável, entender ali o seu papel. E não é, né, para a gente encerrar, é isso mesmo, de você trazer o encantamento daquele momento, de você trazer propósito, de você deixar claro que você está ali com aquela pessoa, porque ela é importante para o teu negócio, que você acredita nela. Então, para essa pessoa entender, olha, poxa, eu fiz uma coisa erradíssima, mas no final ela me deu um caminho e demonstrou que quer continuar comigo. Então, assim, feedback bem utilizado é uma potência para qualquer resultado. Eu acredito muito nisso, sabe, Rafa? Eu quero aproveitar que você terminou com encantamento e é importante a gente provocar encantamento em todas as pontas do nosso negócio. Essa é uma delas. E essa parte do encantamento, você pode trazer o encantamento principalmente pelo seu discurso, pela forma como você conduziu esse feedback, mas também pela forma como você se colocou. Peraí, deixa eu me expressar melhor. Como você montou essa reunião. Como é que você pode receber a pessoa com um bolinho? Você pode entender o que é que conquista o seu time para que a reunião do feedback não seja uma coisa chata, só da gente sentar um na frente do outro. Sim. Então, o que é que vai ter nesse momento que vai provocar esse encantamento além do discurso, né? Da comunicação só verbal. Como é que você se comunica com essa pessoa de outras formas para realmente fazer com que ela se encante com aquilo dali e ela tenha até vontade de ir para a reunião de feedback. Não seja aquele momento de tensão. Eita, hoje é dia de reunião e agora o que é que vai acontecer, isso. sabe? Você pode até usar outro nome, porque como o feedback é meio manchado no mercado, é o nosso momento sei lá, gente. A gente pode pensar aqui num nome bem legal, mas vejo muito, tem café com foco. Isso, pronto. Tem uns temas muito bonitinhos, assim. Isso, momento do bolinho. Você pode... Café com gestão. Gente, assim, não é à toa que as empresas trabalham com a experiência do cliente, mas também existe pastas, setores responsáveis por experiência do colaborador. Porque essa experiência, ela é integrada, né? E ele só consegue oferecer uma experiência incrível se internamente ele tiver uma experiência incrível. Sem dúvida alguma, concordo, Rafa. 100% com você. E aí, gente, falando dessa coisa de time, de construção, de cultura do negócio, como é importante, né, Pamela, a gente ter um time diverso. A gente fala muito de valores, da gente encontrar pessoas que tenham os mesmos valores que o negócio tem. Não é uma tarefa fácil. Não é. Não é encontrar pessoas. A gente entende essa dor, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, gente. As pessoas, elas existem. Elas estão aí. Tem pessoas que se conectam com você, com o seu negócio. Você só tem que ajustar a forma de procurar e a forma de selecionar essas pessoas, porque elas estão no mercado. As melhores pessoas estão trabalhando nos melhores lugares. Sem dúvida. Então, você tem que montar uma cultura, uma empresa que as pessoas que você quer e que você deseja trabalhar com você, desejem trabalhar no seu negócio. E aí, a gente montar esse time diverso, que é um time criativo, que é um time moderno, que é um time que vai entregar, passa por ter as pessoas com os mesmos valores que a gente. Então, a parte técnica, que também é um clichê, né? Contrate pela... como me ajuda? Contrate pelo currículo. Não, as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento, pelos valores. Né? Perfeitamente. E aí, a gente monta um time heterogêneo, um time diferente, para que esse time entregue criatividade, inovação, para que a gente consiga ter um cenário
produtivo com essas pessoas. E aí, essa parte de contratação, Pamela, de um time diferente, diverso, mas que tem os mesmos valores, o que é que você dá de dica relevante para que essa empreendedora do varejo infantil consiga trazer para o negócio dela, né? Só para ficar claro, gente, é um time que é diferente, eu sou diferente de Pamela, mas a gente acredita, pela nossa conversa, nas mesmas coisas. Então, possivelmente a gente tem os mesmos valores, mas ela consegue entregar uma coisa que é diferente do que eu entrego. E é isso que a gente está falando. Os clientes também são diferentes. Então, as pessoas que trabalham com a gente precisam. Uma vai ter uma habilidade mais para fazer rede social. A outra vai ter mais habilidade para fechar o caixa com você. Outra vai saber fazer melhor o VM. Mas são pessoas que estão congruentes, que acreditam nos mesmos valores. É disso que a gente está falando. E aí, como é que a gente constrói, Pamela, pela sua perspectiva, esse time diverso? Rafa, deixa eu te falar, recrutamento e seleção é uma dor muito, assim, marcante. Eu acho que a gente está vivendo, inclusive, um processo social acerca dos processos de contratação. Quando a gente fala sobre equipe, né, sobre o brilho, a magia, o entendimento quando alguém, né, quando o teu vendedor, quando a tua liderança entende que o trabalho em equipe é quando eu entendo que faço parte do nós, né? E esse nós, a gente está falando sobre a pluralidade das pessoas, a diversidade das pessoas. Então, você ter pessoas de diferentes perfis dentro do teu time, isso é riqueza. Porque o teu cliente, ele também não é igual, porque as pessoas não são iguais. Mas a grande chave é você perceber as potencialidades, as forças, as limitações, as oportunidades de usar as melhores competências das pessoas ao teu favor. Porque uma pessoa que é mais analítica, ela vai ser mais voltada para analisar os indicadores. Uma pessoa que é mais relacional, ela vai ser aquela pessoa que consegue cativar, que consegue encantar. E, segura o bebê, pega um ursinho e pega uma roupa ao mesmo tempo. Consegue fazer todo aquele processo mais dinâmico ao mesmo tempo. Existe um processo de análise de perfil comportamental chamado DISC. Rafa, assim, é esclarecedor e transformador. Quando a gente aplica o DISC, assim, operações, as pessoas leem o parecer e fazem, meu Deus, eu sou isso Explica aqui. para o pessoal o que é o DISC, assim, exatamente. Tá, o DISC, ele é um teste de perfil comportamental. Então, o DISC acredita, né, a linha de pensamento que foi fundada, né, que foi estudada, acredita que as pessoas, elas, diante de situações, de cenários, de vidas, de acontecimento, elas vão se inclinar a ter comportamentos diferentes, a reações e percepções do mundo de formas diferentes. Então, eu vou ter os dominantes, que são pessoas mais orientadas a resultado. É aquela pessoa que vive para bater meta. Gente, olha só, Pamela tá dizendo aí que você, quando faz o DISC do seu time inteiro, você tem um relatório de como a pessoa é. Gente, e você consegue agir com relação àquela pessoa de forma mais assertiva. 100%. Olha, muda a forma. Quando você começa a estudar DISC, você começa a ver o mundo, as pessoas que você convive, você coloca uma letra assim, na testa dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho um grau de influência e conformidade muito grande. Então, eu gosto de me relacionar, de conversar, de bater papo, mas eu gosto do processo, dos dados, e eu utilizo isso a meu favor. Enquanto isso, que nesse caso D de dominantes e de influentes, são pessoas mais voltadas a outras, as relações. Mas o I, que é aquela pessoa que gosta de conversar, que é mais assim, né? Essa pessoa vai ter dificuldade em seguir processo. E aí, na tua loja, quando você vê isso, o seu mundo ganha um brilho diferente. Porque você precisa utilizar a Maria para fazer rede social. Porque ela vai gravar 20 stories e vai
nossa, vai bombar. Criativa, inovadora, preciso utilizar aqui essa outra pessoa para fazer análise de indicadores, para ficar mais ligada na sua análise, porque quando ela pega ali o ticket médio, ela só sossega quando ela atinge o seu resultado superior outro mês. E até, né, Pamela, na hora de selecionar novas pessoas. Sim. Porque você olha para o seu time e diz, meu Deus, eu tenho um monte de gente dominante. Isso. E aí eu preciso de outra característica agora no meu Exatamente. time, né? Para compor o time, para o time ser mais diverso. Inclusive, quando a gente vai fazer processos de recrutamento e seleção, eu sempre tenho essa preocupação de, junto do material, a gente encaminhar o DISC dessa pessoa. Mas, gente, assim, o que é que muda mesmo? É quando eu, líder, é quando eu, dona de loja de varejo infantil, me preocupo em entender sobre isso. Me preocupo em me capacitar, até de fato, mentorias que vão fazer, que vão trazer clareza de como agir, de como traçar estratégias e, de fato, mudar de nível, né? Eu acho que, então, como você falou, as pessoas estão aí. O negócio é o ajuste e encontrar a pessoa certa para sentar na cadeira certa e utilizar as suas melhores competências em favor do resultado. Perfeitamente. Pamela, e falando diretamente, assim, de trabalho em equipe, né? Hoje a gente tem times nas lojas de varejo que eu atendo, pequenos. São times de 3, 4 pessoas, mais a proprietária. Às vezes a proprietária e mais uma pessoa. E aí, no jogo do dia a dia, gerenciar esses times menores, às vezes é mais complexo Sim. pela proximidade do que gerenciar um time grande. Existe uma tendência natural de você dizer, não, fulana, só sou eu e fulana. E fulana já sabe como é que funciona, Rafa. E aí você não entrega um processo pronto para aquela pessoa e se torna um ambiente realmente desafiador, né? Não precisa anotar, não. Só sou eu e ela e dá tudo sim. certo. E aí, o que é que você dá de recomendação para gestão de times menores? Dos desenhos que a gente pode entregar para gerenciar esses times que são mais enxutos, que são menores, que têm maior proximidade com o proprietário, o dono. Muitas vezes o proprietário é o gerente da loja, Sim. né? Por Sim. causa do tamanho do negócio, até se você só tem um colaborador, você é o gerente mesmo, Exatamente. né? Então, não existe a barreira de você, não é nem a barreira, mas é a hierarquia de você passar para o gerente passar para o time. Então, você tem uma comunicação bacana com o gerente e o gerente tem uma comunicação bacana com o time. E quando o time é maior, eu até recomendo para a liderança, que é a parte chata. Essa liderança, a dona da loja não faça. O gerente, a dona da loja precisa ser fonte de inspiração, de criatividade, de inovação, a cara da marca, do negócio, e esse gerente cumpre um papel ali operacional. Não é para o dono da loja estar preocupado com o horário de chegada, Sim. ou administrando esse tipo de conflito e adversidade que acontece no dia a dia. Mas quando a equipe é um pouco menor, de 2, 3, ou que a dona é a própria gerente, como conduzir isso daí? O que é que você recomenda? Olha, Rafa, o que eu acredito muito é que não é porque o negócio é pequeno que o processo não deva existir. O alinhamento da expectativa, as descrições das tuas atividades, inclusive da tua atividade. O que você responde diretamente? Quais são os teus maiores objetivos? Então, olha, o desenho bonitinho mesmo é a descrição de cargo para a vendedora, ela ter lá o seu manual impresso no WhatsApp, onde ela possa pesquisar, onde ela possa olhar e dizer, é isso aqui que ela espera de mim. Esse documento não vai isentar o papel do desenvolvimento, do feedback, do acompanhamento, das conversas, das reuniões, mas ali vai trazer clareza e combinado, tá? Então, se uma vez por semana aqui a gente precisa organizar o estoque,
da descrição de cargo, vai ter lá que organiza, cataloga e faz gestão de estoque. Recebe mercadoria, vai precisar estar lá, recebe mercadoria. Por quê? Sabe aquela historinha do combinado não sai caro? Eu acredito nisso. Isso é um processo. Então, gestão menores precisam se apoiar em processos menores, em processos mais objetivos. Você não vai precisar construir um código de ética e conduta industrial de 30 páginas. A gente está falando de cenários diferentes. Mas clareza, transparência e objetividade são nortes para qualquer empresa independente do tamanho. Foi ótimo você ter falado isso, porque às vezes a gente está conversando aqui e as pessoas estão pensando assim, nossa, mas fazer tudo isso, eu não sei nem para onde vai, como é. Gente, muitas vezes, para você começar, é só você pegar um papel e escrever o passo a passo do atendimento e o que você quer que a sua vendedora faça todos os dias. Isso. Você começa assim, depois você cresce e melhora esse processo. E aí você tem a segunda vendedora, você já tem mapeado ali. Você não vai precisar pedir. Ei, fulaninha, explique para ela como é que é e deixar a sua segunda colaboradora que você contratou sendo treinada pela outra que você ainda nem tem controle sobre aquele dali. Você nem sabe o que é que ela faz direito. Então, você precisa ter anotado. Anote. E eu já convido você hoje a fazer isso. Anote qual é o passo a passo do que você quer do seu atendimento e o que é que você quer que a sua vendedora faça todos os dias, da hora que ela chega até a hora que ela vai embora. Eu tenho certeza que só fazendo isso já vai contribuir, assim... Nossa, e além das melhorias que você consegue perceber, o exercício de você pegar uma folha de papel e desenhar o teu fluxo, você olha e faz, poxa, se eu fizer isso aqui, a gente pode ter um resultado diferente. Exatamente. Então, eu acredito que assim, gente, passo 1, comece hoje a mapear aquilo que você tem já dentro de casa, quais são os teus processos internos, e aí você vai começar a profissionalizar, a criar carinha de negócio para a tua loja. Faz todo sentido. Perfeitamente. Ainda dentro do tema, ninguém faz nada sozinho. É importante você construir uma equipe que trabalhe em equipe. A gente vê muito, Rafa, eu vou ficar só com uma vendedora. Eu vejo muito isso dentro dos processos de mentoria. Eu vou ficar só com uma, porque elas se intrigam, é uma confusão entre elas e eu não consigo fazer com que elas trabalhem em conjunto. Muitas vezes eu sugiro meta coletiva, e aí a gente vai falar sobre isso também, mas quando eu sugiro a meta coletiva, a pessoa olha para mim. A primeira coisa que a pessoa diz é, não dá certo não, e aí eu vou desmistificar isso. E muitas vezes a pessoa acredita que não vai dar certo, porque não existe entendimento entre a dupla, o trio, e o processo de competição não está saudável. Então, uma não ajuda a outra, não funciona. Numa loja de varejo infantil, enquanto uma atende e veste a roupa na criança, por exemplo, a outra está conversando com a mãe, com o pai, oferecendo água. E tem que ter esse dinamismo. Sim. Se não houver isso, não tem nada das outras coisas que a gente conversou. Então, é muito importante que a gente construa esse ambiente no time, crie cultura, para que as pessoas trabalhem em conjunto e consigam cooperar ali dentro do atendimento. Um dos caminhos é tendo a meta de grupo. Mas antes de eu falar da meta de grupo, eu quero que Pamela fale com vocês sobre essa construção do trabalho em grupo, de um atendimento ser construído pelo time inteiro, por exemplo. Como é que isso é possível dentro da perspectiva técnica? Olha, a cultura é o que vence no final do dia, tá? Dependendo de adoecimento ou de fortalecimento cultural, é o que vai mover as peças. Então, essa equipe, tecnicamente falando, precisa entender que o objetivo final é vencer. Que o objetivo final é bater a meta. Mas que o objetivo final, principalmente, é todo mundo estar no propósito da experiência do cliente, de vencer, de crescer juntos.
Então, gente, a cultura, ela é disseminada dia a dia. E ambientes com insegurança, sabe o que é difícil? A gente praticar a vulnerabilidade. A vulnerabilidade de acolher o erro. Porque a partir do momento que eu, líder, acolho um erro, eu estou mostrando para a minha equipe, você pode errar e eu vou te corrigir, mas eu vou te desenvolver. Então, a cultura da minha equipe é uma cultura que as pessoas podem errar, que as pessoas podem ter dúvidas, que as pessoas podem perguntar, que as pessoas podem se ajudar. Mas se isso não for cultura, isso não é praticado sempre. Isso não se torna DNA. É isso que eu quero falar sobre DNA de loja, DNA de cultura. Então, quando eu às vezes vou fazer treinamentos com equipes muito grandes, de 20, 25 pessoas, e aí a gente vê as mesmas queixas e dores de um time de 2 pessoas. Tem eu e outra pessoa. Mas sou eu ali, líder do setor, e mais 2 ou 3 pessoas no máximo. São as mesmas queixas do time de 20 a 25 pessoas. A gente não se comunica bem, ninguém me respeita. E assim, como é que tecnicamente a gente consegue organizar isso? Praticando vulnerabilidade. Entendendo que o que o líder ignora, ele autoriza. Então, se eu sou dono de loja, se eu sou líder de loja e eu vejo que ali eu tenho alguém que não quer contribuir, que não quer colaborar, mas bate meta, e eu ignoro isso, eu estou autorizando essa cultura. Então, qual é a chave? A chave é entender que trabalho em equipe funciona mais. E a gente precisa repetir muito isso e mostrar isso de diversas formas. Você precisa repetir. E não é que vai dar trabalho, não. É o trabalho. Já isso. Fala Joel J. É o trabalho. Liderar é o trabalho. Então, tecnicamente, quando eu falo, não existe receita mágica, Rafa, para um trabalho em equipe bem feito. Existem ingredientes que você pode utilizar a favor. Escuta ativa, constância, presença, agenda produtiva, rituais de cultura, se preocupar com o desenvolvimento do teu liderado, treinamento constante. As pessoas precisam. É como um músculo. A excelência é um músculo bem fortalecido. Então, assim, é muito que eu já falei, né? Mas essa questão do trabalho em equipe, ela faz muita diferença e a gente olhando muito para o amanhã, porque a gente sabe que a árvore que vai trazer sombra amanhã, ela está sendo plantada hoje. Então, o resultado que a gente pensa a longo prazo, ele é fruto das nossas escolhas e de como a gente lida com as rotinas diárias. E, gente, cultura não se cria. Eu treinei hoje, contratei um treinamento, fiz uma imersão, aprendi um monte de coisa, trouxe, o time absorveu ali e no dia seguinte todo mundo já está diferente. Cultura você constrói dia após dia, então não é um treinamento que vai resolver. É a capacidade de você continuar fazendo treinamentos que vai fazer com que seu time se transforme e de você estimular esse time a correr atrás de performar melhor também. Mas aí eu sei que você está pensando, Rafa, mas tudo isso que Pamela trouxe é tão profundo, tão rico, eu não sei nem por onde eu começo. E aí eu vou trazer uma outra estratégia que, de bate pronto, quando a gente pensa preto no branco, a resposta que vem é ligeira, assim, não, meta de time não, porque tem gente que se encosta. Quando você pensa preto no branco, você vai dizer assim, não dá para fazer meta para o time todo, porque vai ter os encostados. Fulano vai correr atrás e Cicrano não vai fazer. Você já está até pensando na sua loja quem é a pessoa que corre e quem é a pessoa que vai se encostar. E aí, desmistificando esse seu pensamento, quando a gente cria uma meta de time, não é que você vai deixar de ter a sua meta individual. Eu sei que você olha para o seu mês e diz assim, eu preciso fazer, vou chutar, 50 mil reais esse mês. E aí eu tenho 2 vendedoras, cada uma vai ter que fazer 25 mil. E aí você entrega para ela uma meta de 25 mil para ela fazer dentro do mês.
Primeiro, quebre essa meta por semana. 25 mil em 4 semanas. Tudo que a gente bota num prazo diferente, mais curto, e o número é menor, é mais fácil também. É igual a meu pai estava explicando esses dias que ajudou uma pessoa que estava no ar e eles têm metas diárias, às vezes de horas, né? Para não beber. Então é isso. Hoje eu consegui. Aí eu me animo para no dia seguinte conseguir também. Então as metas elas precisam ser quebradas, mais curtas. Isso funciona melhor. E se você entregar uma meta para o time, você vai começar a ver a mágica acontecer de um ajudar a outra, porque o bolso interfere. Aí é diretamente. O bolso interfere. Eu estou pensando que se a minha colega fechar uma venda de R$ 1.500 agora, muito boa, a loja vai bater a meta e eu vou ganhar a minha comissão pelo time. Então, você tem ali um percentual que você vai dar individualmente por semana e um percentual que você vai dar para o grupo por semana. E aí, isso que Pamela falou, de criar mecanismos para que isso aconteça, esse é um mecanismo para que isso aconteça. Então, eu acredito demais e eu vejo funcionar nas lojas esse modelo, sabe? De você dar para o time um trabalho para o time construir junto. Você provocar o time dessa forma. E é uma ferramenta, né? Você está utilizando uma ferramenta. Eu achei, assim, fantástico. Eu já sabia que você indicava, né? Que você trabalhava com esse formato. E a questão de venda, de varejo, o que é que acontece? Você tem uma super meta ali. Então, o teu vendedor, a tua equipe, trabalhou um dezembro e performou ali, sei lá, R$100 mil. No dia 1 de fevereiro, zerou o game. E aí, uma nova meta, e aí novos desafios. Então, entende o quanto que, se for assertivo, o quanto se semanalmente você conseguir trazer esse engajamento para essa pessoa, essa nova oportunidade. Então, essa semana foi assim, essa próxima semana eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. É muito diferente do que você jogar ali um X e dizer, ó, vai que é tua. Então, até assim, para você construir habilidades. Até para você construir habilidades. O que essa pessoa fez de estratégia essa semana, ela pode se reinventar e fazer na próxima diferente. Ela pode utilizar aquilo que foi muito bom e multiplicar por 2 e usar mais forte na próxima semana. A capacidade de ajuste aumenta, né? 100%. E a sua capacidade de acompanhamento vai ser maior também. Vai demandar mais de você, porque certamente você vai ter que encontrar com a pessoa uma vez por semana. Lhe força também a encontrar com a pessoa uma vez por semana. Ou você, ou o seu gerente fazer isso, né? Então, você aumenta a sua capacidade de acompanhar o seu time. E aí vem a presença que a gente falou, que faz muita diferença. Né? Perfeitamente. Pamela, foi um prazer conversar com você. Acho que a gente está entregando um conteúdo. Tenho certeza que tem um conteúdo aí muito rico. Vieram muitas dicas valiosas de Pamela. Eu espero que você consiga vender mais e melhor a partir da nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Rafa, muito obrigada. Estou muito lisonjeada por esse convite. Você tem feito um trabalho assim de encantamento de fato. Então, estou muito feliz em ter aceitado o seu convite e louca aí para os próximos contatos e conexões, viu? Muito obrigada. Tô bem Tudo feliz. de bom. Beijos, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.